O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Você já se perguntou o que passa na mente de um criminoso? Pois é, hoje no Crimes e Efeitos vamos tentar entender como alguém consegue agir com tanta frieza e que ainda pode manter a pose de superioridade. Será que a vaidade pode ser combustível para o crime? E como explicar a tranquilidade de cometer atos tão brutais? Para nos ajudar nessa questão e para desvendar esse lado obscuro da mente humana, vamos receber Mery Camilla, palestrante motivacional, psicóloga, especialista no comportamento humano. Gaguejei, mas tudo bem, vai assim mesmo. Quer voltar? Não, pode continuar e pode ficar até com a sua voz, não tem problema não. Olá, Mery, tudo Tudo bom? bem, Camila? Tudo Tudo bem, eu acho que ótimo. vai Uma alegria ser estar a aqui com primeira você. vez. Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um episódio que eu vou começar sorrindo. Ai, que bom. É, prazer, viu? Obrigada Prazer é por estar aqui com meu. a gente. Obrigada, um beijo para todo mundo aí que nos acompanha também. Quer se apresentar um pouquinho? Assim, eu falei, mas eu dei uma gaguejada. Quer falar um pouquinho? Ou a gente já pode Sim. começar? Você que manda. Não, para as pessoas entenderem um pouco o panorama, né, que nós vamos seguir aqui, eu sou psicóloga, eu também tenho uma pós-graduação em neurociências, atuo muito também na área corporativa, porque eu tenho um mestrado acadêmico em administração de empresas, e também tenho uma graduação em teologia que ajuda bastante a entender as crenças, né, por detrás das nossas ações e motivações. Então, é mais ou menos com esse panorama que a gente vai conversar um pouquinho. Certo. Então, assim, hoje a gente está com uma especialista realmente que vai poder, assim, trilhar aí algumas perguntas que fica pairando aqui na nossa cabeça, principalmente na minha cabeça, que eu fico, assim, me questionando. Eu faço os casos aqui, ouço os casos e vou para casa e fico questionando algumas coisas. E vamos começar já com o nosso primeiro caso, tá? Sim. É um dos casos aí que teve grande repercussão. É o caso do René, Aham. que ah, esse cidadão que está aí na nossa telinha. O René, ele é um vulgo, vou dizer vulgo empresário. Ele se diz, né, um empresário formado em grandes universidades, aí inclusive em Harvard, ele tem um certificado que não é real. E ele Uhum. saiu um belo dia com a arma da esposa, que é delegada, arrumou uma briga na rua e matou um gari, né? Arrumou ali briga com um caminhão de coleta e seguiu a vida normalmente depois de ter atirado nesse rapaz. E foi para academia, foi para o trabalho dele, passeou com o cachorro e assim foi. E aí a gente, do lado de cá, pobres mortais, né, normais, se é que existe pessoas normais, mas dentro da normalidade esperada, a gente fica pensando como que uma pessoa mata uma outra pessoa simplesmente porque subiu o sangue, sei lá, e Uhum. age normalmente, sem nenhum tipo de sentimento. Na minha cabeça, isso é muito surreal. O que a Sim. doutora pode nos dizer sobre? Olha, na verdade, quando a gente vai analisar um caso como esse, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais neutra e não com o fígado, né? Então, se a gente vai com as nossas crenças julgar alguma coisa, a tendência da gente se enviesar demais é muito maior
E aí a gente também acaba não compreendendo e sim julgando a situação. E o nosso objetivo hoje aqui é compreender. Então vamos lá. Existem alguns fatores que a gente precisa ter como pano de fundo para a gente poder compreender um comportamento como esse, né? Que seria inadequado, é uma coisa que não se deve fazer, e porque algumas pessoas, mesmo sabendo e tendo essa educação de que não se deve fazer, mesmo assim fazem, né? Então vamos lá. Primeiro, existe aqui uma questão de evolução emocional. Então, nós temos o desenvolvimento biológico e temos o desenvolvimento psicológico e espiritual, que não tem nada a ver com religião. O espiritual, eu digo, virtudes. Então, a gente sai do egoísmo e vai para o altruísmo. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que o egoísmo está do outro lado do altruísmo, que são coisas opostas, elas não são opostas. Uma parte da outra. Então, o altruísmo, ele precisa necessariamente de um pouco do egoísmo para ele se tornar altruísta. Então, todos nós, antes de sermos altruístas, fomos egoístas, porque faz parte do nosso desenvolvimento humano. Então, uma criancinha pequena, ela é egoísta porque ela só entende as necessidades dela, a vontade dela. Aí ela vai crescendo e as mães vão falando, papai e mamãe vai dizendo assim, filho, não é só você, não é só na sua hora, não é do jeito que você quer. Existe um mundo e um monte de gente que tem necessidades assim como você. Então a criança vai entendendo que ela tem que esperar um pouquinho na fila, como todo mundo, ela vai entender que todo mundo está com fome, ela também vai esperar junto, todo mundo comer junto. Então ela vai deixando um pouco do egoísmo dela e depois ela vai até tendo compaixão, ela vai ajudando a outra pessoa, ela é capaz, às vezes, de deixar de comer um lanchinho e oferecer para uma pessoa, um amiguinho que está passando fome, divide o pão, né, para poder dividir com aquele amiguinho que nada tem. Então, o altruísmo, ele parte do egoísmo, porque se a gente também não tiver nada de um pouquinho de egoísmo, a gente fica que nem um trouxa, né? Ajuda todo Tem mundo bastante e gente não assim, hein? ajuda a si mesmo. Então, por isso que o altruísmo sem um pouquinho do egoísmo também é ruim, concorda? Os dois, as duas polaridades, elas, quando elas estão no extremo, elas são doentias. Então, quando a gente entra na vida adulta e você não tem isso equilibrado dentro de você, a tendência é que a gente tenha esse tipo de anomalia. Então, uma pessoa egoísta demais ou uma pessoa altruísta demais, ela vai causar sofrimento não só para ela mesma, mas também para as pessoas que convivem com ela, ok? Então, esse é um ponto. Né? Então, no caso desse rapaz, o que acontece? Ele não desenvolveu psicologicamente, só biologicamente. Então, biologicamente, ele é um ser adulto, né? Só que psicologicamente ele funciona como uma criança. Por que como uma criança? Um bebê, como é que faz o bebezinho? O bebezinho, ele chora para a mãe dar as coisas para ele. Então, um ser humano adulto que cresceu biologicamente, mas ele ainda tem comportamentos de bebê na cabeça dele, o que o bebê faz? Ele só berra, ele só chora, porque ele quer que alguém se mexa para dar alguma coisa para ele. Então, o ser adulto, ele assume a postura de adulto e se ele quer alguma coisa, ele vai em busca daquilo. A pessoa, quando ela tem uma cabeça infantilizada, ela quer que o mundo a sirva. Então, ela reclama, então o bebê chora. O adulto infantilizado reclama, ele briga, ele esperneia, ele não põe a mão na massa e vai trabalhar como todo mundo, sabe? Então, ele acha que o mundo lhe deve de alguma forma. Então, ele vive como se as pessoas devessem algo para ele. Então, ele está sempre olhando para as próprias necessidades. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora, mas essa falta de maturidade, ela consegue ser percebida na infância? E isso tem como corrigir ou Provavelmente, não? provavelmente esse cara, ele já teve esse comportamento a vida inteira.
Não é de agora. A pessoa não muda a chave e fala: "Olha, agora é a minha necessidade". Não, ele sempre foi assim. Ele sempre foi egoísta, ele sempre esperneou, ele sempre foi briguento, ele sempre teve esse jeito, né, esse jeito dominador, "é do meu jeito", só que é aquilo, né, quando a gente fala em relacionamento, nós estamos falando de histórias. E cada pessoa ela vai carregar suas histórias, as suas fraquezas e as suas necessidades. E às vezes, olha, num relacionamento como esse, a coisa se encaixa de um jeito, menina, que o algoz ele se encaixa com a vítima. Não existe relacionamento que você tenha um cara super dominador que ele não pegue alguém submisso. Porque se a mulher não for submissa, ela não fica. Não fica. Se a mulher não for dominável, esse cara não domina. Você entende isso? Porque precisa encaixar. A psicologia ela tem que encaixar o personagem. Então, numa relação, por exemplo, em que provavelmente mulheres assim, elas têm uma coisa de salvadora da pátria, sabe assim, do tipo, nossa, ele precisa tanto de mim. E essas pessoas, como ele, normalmente eles usam muito dessa coisa desequilibrada, normalmente eles são meio desequilibrados emocionalmente mesmo. E eles falam: "Mas eu preciso tanto de você, me perdoa, eu fiz aquilo, mas eu te amo, eu não vou fazer mais, eu mudei, eu faço tudo por você". E aí ela fala: "Nossa, coitado". Ela vê a fragilidade dele e fala assim: "Ah, é verdade, eu acho que ele mudou, eu vou dar mais uma chance para ele". E volta mesmo esse cara dando sinais de que ele vai dar problema lá na frente de novo. E é por isso que muitas mulheres são espancadas e mesmo assim elas voltam, porque elas acreditam que elas estão fazendo bem para ele, que de alguma forma No ele está melhorando. no caso, né, a delegada aqui, ela sabia do histórico dele. Bom, vamos dizer assim que ela não sabia, Sim, né. Vamos dizer que ela não sabia. Mas a partir do momento que ele pega uma arma que é dela e coloca a responsabilidade, praticamente ele não falou que não foi ele, que praticamente ele falou que foi ela, porque a partir do momento que ele pega a arma e fala, sim. "Não fui eu com a arma Aham, dela", então a culpa ia cair para ela. E ela ainda se claro. mantém do lado dele. É isso, Eu não consigo entender como eu não é consigo porque não dá entender para a gente como ela ainda entender acredita isso. nele. Não dá para a gente entender isso racionalmente, porque, veja, as emoções elas são irracionais, e esse é um grande problema, né. Veja, a gente às vezes tem, atração por pessoas que você fala: "Meu Deus do céu, nada a ver, eu queria um homem, assim", você faz uma lista, né, o cara tem 10 listas, e o cara tem que ser moreno, ele tem que ser assim, assado, ele tem que ter uma profissão assim, assada, aí, de repente, você até acha um cara assim e faz a checklist e bate os 10 pontos. Você olha para o cara e você fala: "Nossa, não senti nada por esse. Esse seria perfeito se eu gostasse dele, mas eu não sinto nada por ele". Aí você pega um outro Zé Mané, nada a ver com aqueles 10 checklist lá que você fez. O cara não tem nada a ver com aquele padrão que você gosta e você sente uma super atração por aquela pessoa, nada a ver com o teu padrão e você não consegue explicar por que você se sente assim. A questão emocional não se explica racionalmente e esse é um grande problema. Por isso que o autoconhecimento, ele é o único caminho para a gente sair de armadilhas que a gente mesmo se coloca. Então não existe um final de história como esse que a gente está vendo agora, sem uma prévia. Não tem você tem que ter uma pré-história, sabe, assim? Que vai explicar esse resultado final. Então, não foi um dia do nada que esse cara teve um lampejo de raiva e saiu atirando, não. Esse cara tem uma história, ela tem uma história e eles como casal têm uma história, que acabou desse jeito. E você vê, o cara é tão, infantil, que ele não consegue assumir a responsabilidade do tipo: "Ah, sei, apareceu aqui essa arma, não sei como". Olha, parece criança falando. A criança nunca assume a culpa. Ela fala: "Ai, não sei, não fui eu, não fui eu. Então quem foi? Só tem você aqui", né. Então assim, essa falta de assumir responsabilidades, isso é muito típico dessas pessoas que têm essa natureza ainda muito infantilizada. Então,
Cara, as pessoas que são assim, se você olhar a conduta dela, a forma como elas conversam, você já vai ver vários sinais. Mas se a pessoa está Olhando por isso, coloca a emocionalmente foto, o muito Lucas, por envolvida, favor, diante dele. Isso, olha, olha essa olha, foto. Você falou de infantilidade. Essa pessoa, ele tem um problema seríssimo sim, e psicológico, não é porque, só dele, gente, viu? Ó, olha Camila, isso. esse não é um problema só dele hoje. Infelizmente, a nossa sociedade está com este problema. Então, o que acontece? Nós estamos na sociedade da imagem, onde o fato de você parecer ser uma pessoa boa já é o suficiente. É como se eu colocasse a minha maquiagem fosse tudo. Maquiagem, eu digo, o cara usou um filtro de IA aí, né? Entendeu? Total. E tem um Olha aquele monte de conteúdo gente dele. fazendo isso, Camila. Um monte de gente colocando, arrumando a foto na inteligência artificial e marcando date, assim. E aí as pessoas, quando vão encontrar essa pessoa ao vivo, elas falam, nossa, mas não é a mesma pessoa. Mas você vê a distorção da autoimagem que nós estamos Mas, hoje, não é só esse cara. Entendeu? doutora, mas olha essa foto. A mulher Sim, sabe que não é isso. Ela sabe, ela tá sim. abraçando outro homem, ela não tá abraçando esse homem. E Olha, ele posta, e nos ela posta, e relacionamentos, ambos postam. é, Mas nós temos um problema na nossa mente, Camila, que é a projeção. A nossa mente, ela só funciona por projeção. Então, eu projeto em outras pessoas as minhas necessidades. Então, ela não se relaciona com a pessoa em si. Dificilmente a gente vai se relacionar com a pessoa como ela é. Nós, estou dizendo todo mundo, tem esse problema, tá? Então, a gente deveria saber que a nossa mente tem esse problema. O nosso cérebro, ele tem a tendência de projetar e a partir da projeção eu me vejo. Então, por exemplo, eu tendo a achar que é o outro que é intolerante, sendo que eu não percebo a minha intolerância. Então, por exemplo, eu escuto um monte de gente falando assim: ah, eu não vou mais em nenhuma festa porque aquele povo é intragável. Eu também não vou mais em nenhum lugar porque aquele povo eu não suporto. No final das contas, essa pessoa ela está isolada dentro de casa, vivendo em cárcere privado por ela mesma, numa solitária, que é o que a gente faz com bandido que faz coisa errada dentro da cadeia, e ela vive tão sozinha que ela não percebe que a intolerância é dela, em primeiro lugar, não é dos outros. Mas você vê, ela projeta a intolerância dela nos outros e fica com raiva do outro. Entendeu? Mas olha que loucura, a intolerância está nela. Então a gente faz isso, Camila, a gente projeta as nossas carências e a gente cria uma imagem, uma fantasia que está só na nossa cabeça e a gente quer tanto que aquilo se transforme numa realidade do tipo assim, mulheres têm muito isso, sabe? Elas não conseguem ficar sozinhas, elas precisam de um homem, porque elas foram educadas para caçar homem. E aí, quando elas se veem sozinhas, separadas, ou de alguma forma elas ficaram um tempinho só, elas ficam desesperadas atrás de um cara que venha com um você tá cavalo rindo, branco. Você Lucas? entendeu? Olha, eu não tô tentando me concentrar, mas o Lucas tá Mas é rindo verdade, aqui. ele sabe que é verdade, né? E aí elas ficam desesperadas e ela cria na cabeça dela aquilo, tipo, nossa, esse cara aqui vai dar certo, esse vai dar certo. E ela começa a não enxergar, tá na cara dela, mas ela não vê. E você fala, amiga, esse cara não é estranho? Não, ela vai brigar com você, Camila. Se você falar que esse cara é estranho, ela tá tão fissurada na ilusão dela, que ela projetou nesse homem como se ele fosse o último homem da face da terra, por conta da carência dela. É carência, entendeu? Que ela não quer ficar sozinha. Então é Então melhor pode-se esse do dizer que que essa delegada ninguém. aí, ela fechou os olhos para tudo. Isso. E criou, tipo, essa história na cabeça dela, porque só está na cabeça dela, né? Quem está à volta vai percebendo a mudança no comportamento dela, ela vê que ela não está melhor, ela está pior, que ela está ficando triste, não feliz, que ela está ficando cada vez mais pesada e não mais leve, que esse cara não está fazendo bem para ela, mas ela mesma não percebe. Mas isso tudo por quê? Porque ela não se conhece. Então, quando a gente não se conhece, a gente não sabe qual é o limite do respeito, do autorrespeito. Então, eu vou cedendo, eu vou negociando coisas que eu não deveria negociar. A minha liberdade, a minha privacidade, sabe? A pessoa grita comigo e eu vou achando que tá Não, tudo doutora, bem, calma aí, que a gente tem sabe? muito
de casos, você tá falando umas coisas que eu já quero entrar em outros casos. Calma, Sim, calma, que eu já quero falar, mas a meu, gente vai vendo, não é? A gente vai vendo esses padrões em vários relacionamentos, porque isso é base, é base assim, é natural de qualquer ser humano. A gente funciona desse jeito. E são qual que os modus deveria ser operantes aí, né? de todos nós? Então, a gente tem que entender que a gente projeta. A gente tem que entender que nós criamos expectativas em situações que só estão na nossa cabeça. Veja bem, se a gente pegar esse raciocínio e lançar para a família, e a gente vai dizer assim: olha, a minha família é insuportável, sabe? Meu pai, ele me irrita, minha mãe é uma chata. Por quê? Porque eu, na minha cabeça, eu criei uma família margarina, onde o meu pai deveria me receber com o maior abraço e sorriso, a minha mãe deveria ser super compreensiva. Só que a minha família real não é assim. E aí, quando eu chego lá, na casa dos meus pais, onde aquela imagem que eu criei não se realiza, eu fico com raiva deles. Tipo assim, pô, eu montei o script, todo mundo deveria ter lido o papel, né? Como se eu fosse uma diretora de teatro e todos deveriam fazer aquele papel. E quando as pessoas não fazem aquele papel, eu me chateio. E eu falo, oh, como é que é? Não era para ser assim. Meu pai era para ser compreensivo. A minha mãe era para ser carinhosa. E a minha mãe só reclama e meu pai é um chato, sabe? E aí, quando a coisa não combina com a realidade, a gente se chateia. Mas quem criou a ilusão fomos nós. Nós criamos a ilusão. Então é assim, como que é o nosso senso de justiça, Camila? É enviesado, do tipo assim, se a coisa funciona do jeito que eu quero, aí é justiça. Se a coisa funciona de outro jeito, aí eu fui injustiçada. Então a gente tem uma tendência a fazer um julgamento também de uma forma muito emocional e enviesada. Entende? Por exemplo, quando eu escuto essas coisas das manipulações, né? Porque, como eu tenho muita gente, é aquela coisa assim. É, e quando a pessoa não faz o que eu quero, ela foi manipulada pelo outro. Mas se a pessoa faz uma coisa que eu quero, é porque ela gosta de mim. Não é porque eu manipulei. Só que a gente também manipula, entendeu? E a gente não percebe que manipula. Né? Então, assim, porque a gente entendeu, né, que, tipo, que manipulação é uma coisa muito ruim, é de gente mau caráter. Então, como eu me considero não um mau caráter, né, que eu tenho um caráter bom, então eu não vou manipular. Só que a gente manipula por medo de perder, por insegurança, porque o nosso ego não aguenta ser deixado. Então, a gente, por uma fraqueza nossa e por uma necessidade, a gente vai fazer os mesmos mecanismos. Entendeu? Então, quando a gente vê problemas de família, problemas de relacionamento, a gente vai ver tudo isso junto e misturado. Agora, você imagina, são duas pessoas, no caso de um casal, são duas pessoas, uma projetando a sua necessidade na outra, entendeu? E aí as coisas não combinam, porque ninguém está se relacionando com a pessoa verdadeira. As duas pessoas estão se relacionando com expectativas, com projeções. Mas isso acontece com todos nós, mas tem aqueles perfis que são aqueles perfis mais maldosos e criminosos. No caso do Tem René, também. ele tem uma mente, para mim, doentia. Não só nessa Então, questão nessa questão, mas uma pessoa que esses mata caras que e vai procurar fazem. no Google e fala o que acontece se você mata um gari, para mim essa pessoa ela tá com algum problema além, porque ele não é o que Ah, acontece, você matou uma pessoa. Você não matou um gari, como ótimo. se ele não fosse gente. Claro. Sim, sim, sim. Tá, eu gostei, porque esse era outro ponto que eu queria falar. Nessa questão de você matar alguém como se fosse nada, né? O nosso cérebro, ele também tem um outro mecanismo, que é o seguinte, é como se fosse uma chavinha que humaniza as pessoas ou desumaniza as pessoas. Então, foi feito alguns estudos, né, sobre por que algumas pessoas muito comuns chegam a matar tantas pessoas, como é no caso da época de Hitler, na época de, sabe, quando você faz aqueles experimentos, época de guerra, né? As pessoas fazem umas atrocidades. E perceberam o seguinte, que aquelas pessoas que eram muito bondosas, né, no seu dia a dia, qualquer pessoa, Camila, pode se tornar um grande assassino de uma hora para outra, se quiser.
Basta que ela desligue a chavinha da humanidade e comece a olhar o outro como uma coisa qualquer. Tá boa a minha transmissão? Eu tô vendo que tá meio Deu falhando. uma travadinha agora, mas já voltou, uma travadinha, assim, de Ah, segundos, tá. assim, não foi nada. Quando a doutora fala, que tem essa chavinha, eu acredito realmente que qualquer pessoa no universo, ela pode se tornar um eu não vou falar um assassino, porque eu não acho que um assassino que age uma única vez por algo e acabou acontecendo de matar uma pessoa. Para mim, assassino é aquela mente que trabalha para isso, que busca isso. Eu acho que é uma pessoa que tem sede disso. A gente tem até um caso hoje, inclusive, foi pronunciado, assim, o júri ali de um caso aqui de São Caetano, e as pessoas chamam o menino, o rapaz, de assassino, e eu falo que ele não é um assassino, porque foi uma tragédia que aconteceu e Um automaticamente episódio, né? mudou um episódio. Então, eu não acho que é isso que transforma a pessoa em assassino. Mas eu acho que você tem esse viés do assassino quando você mata e sai tranquilamente para viver a sua vida. E o outro, aí para mim você tem esse viés. Como que uma Sim. pessoa, como, vamos, assim, pensando nesse, Sim, mas nesse remake, é na linha da criança mesmo, do tipo assim, fiz droga, vou fingir que não vi, vou fingir que nada aconteceu para, né, ver se eu consigo disfarçar que é a minha situação e escapar da situação. Você vê que o lance deles, depois que eles cometem um crime, mesmo que não era premeditado, é sempre escapar e sempre negar e sempre jogar a culpa na outra pessoa. Entendeu? O ato impensado é o seguinte: tem essa outra questão, por isso que eu falo assim, quando uma coisa dessa acontece, são várias questões juntas, né, nessa mesma situação. Então, esse cara, por ser muito egoísta, ele tem uma facilidade muito grande de desligar a chavinha humana. Como que a gente liga a nossa chavinha humana, Camila? É olhando nos olhos. Então, quando a gente conversa com uma pessoa e olha nos olhos dessa pessoa, a gente automaticamente faz a conexão e o nosso cérebro entende automático, é um ser humano. Por isso que muitas pessoas se incomodam quando, por exemplo, estão num banco, a pessoa está escrevendo no computador e fala assim: pode falar, estou ouvindo, e não olha para você. Então, quando a pessoa não olha para nós, parece que inconscientemente a gente sacou que ele não está enxergando um ser humano ali, que eu sou só um número, eu sou só um cliente a mais. E tem gente que se recusa a falar enquanto a pessoa não olhar para ela. Então, ela fica parada ali e fica assim, ó. Até a pessoa olhar, olhou, aí ela fala, entendeu? Porque é falta de respeito. Então, olha que interessante que isso chega a ser uma questão de etiqueta, né, social. Você olhar para os olhos, olhar para a cara da pessoa para falar com ela, né? Você não fala com a pessoa olhando para o celular, olhando para sei lá onde, entendeu? É muita malcriação, né? Mas você vê, né, como é uma regra inconsciente, é do nosso cérebro e a gente que sofre a ação de ser ignorado, né, nesse sentido, a gente se incomoda. Então esse cara, provavelmente, ele já faz isso, ele trata as pessoas assim, ele não olha ninguém. Todos estão lá para servi-lo. É ele como é se o superior a isso, narcisismo, isso, o todos. egoísmo dele é tão maior, é como se ele fosse o centro das atenções e o mundo gira em função dele. Então, quando ele faz alguma coisa errada, ele acredita na cabeça dele que ele não pode ser punido, porque ele é uma pessoa muito especial, entendeu? Então, na cabeça dele, ele está acima de qualquer pessoa. Esse é o pensamento do egoísta. Ele está acima da lei, ele está acima das pessoas, ele está acima da vida do outro, porque a necessidade dele é muito maior, ele só enxerga ele. Mas é aquilo, isso não vem de agora, ele sempre foi assim. Isso é um traço da personalidade dele. Por exemplo, por que muitas vezes são os homens, né, que têm esses comportamentos mais agressivos? Porque o homem, ele tem uma dificuldade muito grande de ler sentimentos. É diferente da mulher. A mulher, como ela foi criada a partir das emoções, então ela foi criada para relacionamento. Você pode ver que menina brinca de cirandinha, ela brinca de coisas assim, não brinca de correr, de empurrar, ela Não, brinca de brinca casinha, brinca de casinha, cozinha, ficar brinca de. Ai, meu pintando, filho brinca de cozinha. sabe?
Isso. Não, essas coisas, né? Porque estão briga de médico, né? Por quê? Porque são relações. Ela brinca de relação. Então, papai, mamãe, ela brinca de família. Os meninos, como é que eles brincam? Já viu o menino brincando? Ele sai correndo, eles se jogam no chão, eles se atracam, eles empurram um ao outro, eles saem correndo, né? Tenho O 3 menino, meninos. É uma isso. beleza. É um Então, ringue. eles não param, né? Porque aquela testosterona, minha filha, aquele Y lá, acho que não deixa o moleque desligar. E realmente são naturezas diferentes, né? A menina, quando ela tá chateada, ela tem a melhor amiga dela e vai lá e desabafa. Ai, amiga, não sei, eu tô me sentindo assim. Ai, fulano fez tal coisa. Então, a mulher, ela aprendeu desde pequena a expressar as emoções através das palavras e assim ela desabafa um pouco. Né? E ao contrário dos homens, quando ela está muito, muito chateada ou com muita, muita raiva, ela não joga para fora, ela tende a jogar para dentro. Então a mulher se culpa muito. Você pode ver que a maior parte dos sofrimentos da mulher é porque ela se sente culpada. Eu fui idiota, eu não vi, eu devia ter feito diferente, é tudo culpa minha. A mulher tem muito essa tendência a culpar, a jogar a culpa para si. O homem, ao contrário, ele tende a jogar a raiva dele para fora. A raiva, ela é a emoção mais forte no homem, é a primeira que ele percebe, é a primeira emoção que ele percebe. Como os homens são muito, vou dizer, analfabetos emocionalmente, eles não entendem as emoções dele, tudo ele acha que é raiva. Então, por exemplo, estou numa angústia, mas ele fala, tô puto. Ai, estou triste, ele fala, tô puto. Estou com vergonha, ele fala, tô de saco cheio. Tudo para ele se torna saco cheio, tô puto, tô nervoso, não me enche o saco. Todas as emoções para o homem são transformadas em raiva. Então ele acha que ele está com raiva, mas na verdade ele está angustiado, ele está com medo, ele está preocupado, ele está ansioso, ele não sabe como lidar, está perdido. Só que na cabeça dele, por uma super ignorância de si, ele lê como raiva. E a raiva do homem, ela vai muito para o corpo, porque o homem ele tem a natureza, né, de colocar a coisa aqui Beleza em dele ação. também. Por isso que a energia dele vai para fora. E quando vai para fora, ela vai violenta. Então você pode ver que os homens, eles lideram o ranking dos homicídios, então homens matam mais homens, Exatamente. dos feminicídios, os homens matam mais mulheres e os homens matam mais a si mesmos, porque eles detêm aí 70% dos suicídios, entendeu? Então Aí o já que homem, você ele não falou tanto da sabe. raiva, eu já vou até mudar, ó, já até É, mudei aqui. isso. Então, você vê que, assim, o fato dele não saber lidar e canalizar essa energia potente, que é a raiva é uma energia que não é só negativa. A raiva, ela pode ser muito bem canalizada quando ela é transformada em poder de construção. Raiva mal canalizada destrói. Ela acaba, olha aí, que a gente está vendo nesse outro caso do rapaz de 61 socos, da Com mulher, 61 socos, exato. do Que Igor, né? É aí a Igor, gente né? consegue ver que ele tem uma vaidade mesmo, foi a primeira foto que o Lucas colocou. Uma vaidade. Isso, O outro, eu acho que assim, o outro caso do René, ele tem um problema muito forte ali de imagem. Dá pra entender, até quando sim. eu vi a foto dele, eu achei. Gente, não dei risada, mas eu achei. Parece o Zacarias bombado, o primeiro, o É, René. Meia hora que eu olhei, eu falei, meu, é o Zacarias, mas é o Zacarias bombado. Ele tem mas você vê, um problema hum, muito grande com a imagem. Já tem, esse, ele cuida do corpo e ele tem uma fissura em realmente, porque também. ele, Você vê diferente que do é outro, que ele egoísmo é bonito. mesmo, Põe né? a foto do shorts azul. Esse comportamento narcísico dos dois, Isso, os dois, você pode os ver que dois. o perfil é o mesmo, né? Tipo, eles se olham no Uhum. espelho e eles se acham o máximo, né? É do tipo que, sei lá, ele namora com ele mesmo, de tão bonito que eles se acham. Então, eles não Eu se acho acham tão só mais feio, não é minha bonitos, praia. eles Legal acham. as mulheres que gostam, mas, gente, eu não acho isso bonito. Porque fica Não, exagerado. Então, quando a pessoa. Sabe aquela coisa, né? Da pessoa, quando ela sabe que é bonita e se acha bonita, ela perde toda a graça já, né? Porque você é, fala, ela sozinha está se bastando, né? Então, você vê o nível do narcisismo, né? Daquela coisa do prazer de olhar no espelho. É bem narciso.
né? Do tipo, olha como eu sou lindo, olha como eu sou maravilhoso, mas no fundo, isso esconde uma grande insegurança interior. Então, a forma que ele tem de lidar com a ansiedade dele, com a baixa autoestima, com o medo do outro ir embora, é justamente tentando se segurar na aparência. Mas como a aparência dele não é o suficiente, porque o buraco é mais embaixo, né, ele fica com raiva quando ele não domina a outra pessoa. Então, ele usa o poder como forma de coerção, de chantagem, né, para a pessoa poder ficar e não ir embora. Mas ele, na cabeça deles, dois todos aí, do inseguro, ele sempre vai ter essa fantasia de que alguém melhor vai aparecer e a mulher vai embora com o que seja um pouco melhor do que ele, você entendeu? Esse é o medo Então deles. essa vaidade extrema, a gente pode colocar que ela pode se tornar então um risco. Sim, sim, sempre. Porque veja, esses caras todos que dão golpe em mulher, que roubam dinheiro e que fazem inclusive de caso pensado, né? Que lesam mulheres assim com milhões que roubam da mulherada, porque eles já identificam o perfil da mulher carente. A mulher que é muito vulnerável, a mulher que é muito ingênua, uma mulher que, por exemplo, saiu de um casamento de muitos anos, teve pouquíssimos relacionamentos, essa mulher não está esperta. Ela não está na pista, você entendeu? Porque a mulher que já está na pista há um tempo, ixi, aquela ali já na primeira conversa você já Já tá saca, né? Já ligeira. mata o negócio ali. Então, esses caras não vão pegar a mulher ligeira, eles vão pegar a mulher ingênua, entendeu? Então, eles vão soltando a isca. A mulher vai caindo, cara, ele fala, é essa aqui mesmo. Então, ele vai ampliando a rede dele. Porque os sinais todos estão lá. Mas a mulher, ela tá tão cega na imagem que ela criou para ela, sabe assim, por carência dela, que ela não enxerga os sinais. Mas os sinais estavam todos lá desde o começo. Ninguém enganou ninguém, sabe? Então, por isso que é complicado quando a gente fala de relacionamento, porque a gente vai vendo que houve um encaixe. Então, onde começa o errado aí, né? A relação, ela começa errada já logo do começo. Por quê? Uma relação boa, ela tem que começar assim, ó. Um encaixe na horizontal, num encaixe entre iguais, num encaixe onde a gente diz assim: olha, eu gosto da sua companhia, eu gosto dos seus valores e eu quero você para a minha vida para eu poder crescer como ser humano e você também. Então, vamos trabalhar a nossa virtude da honestidade? Vamos ser honesto um com o outro, transparente? Vamos falar aquilo que toca demais no nosso coração, que a gente tem medo de falar para os outros, mas vamos criar intimidade de verdade entre nós, para a gente crescer como ser humano? Esse deveria ser o primeiro acordo entre um casal saudável, né? Só que Mas esses que têm essa mente então, ruim, esses caras que têm essa mente, como eles começam um relacionamento? No dominador e o dominado. Existe uma hierarquia. Existe um patamar aqui, ó, diferente, entendeu? Onde um manda e o outro obedece. Não é horizontal e nós somos iguais, não. Eu mando e você me obedece. Então, no começo, esses caras, eles são muito românticos e tal, só para você cair na rede. Caiu na rede, minha filha, já começa a mudança de comportamento. Então, já começa no verbal, eles já mudam o tom de voz. Escuta aqui, você está pensando o quê? Olha aí como você está velha, olha aí, ninguém vai te querer, olha como você está gorda. Então, ele já começa a bater na autoestima e na autoconfiança dessa mulher. Aí ela começa a pensar, é mesmo, né? Eu tô ficando tão velha, acho que ninguém vai me querer. É mesmo, né? Eu tenho filhos. Ninguém vai querer uma mulher com filhos. Ah, só ele que me quer. Então, ele já começa a cercar a autoestima que já está fragilizada, né? Porque uma mulher que tem uma boa autoestima não cai nessa. Entendeu? Mas são mulheres que se conhecem mais. Por isso que eu falo assim, gente, vamos se conhecer. Existem várias formas de você fazer isso, porque isso é você também se blindar, não é ter medo de relacionamento, mas é você saber ler os sinais de alerta, sabe? Isso serve não só para relacionamento de casal, mas até para um relacionamento de trabalho, sabe? Você trabalha. de amizade Você, também. Tem muitas amizades isso, aí que, na claro. realidade,
que não estão ali para te ajudar a crescer, né? Então a pessoa vai dando sinaizinhos de alerta e se você não ficar esperto com aquilo, se o teu medo de perder aquela amizade, aquele trabalho, aquele namorado for muito maior do que a tua capacidade de discernir e tomar decisão, então aí você realmente está em maus lençóis, porque você também está construindo o seu algoz, você também está dando força para ele, entendeu? Como a vítima, porque você está fazendo o seu papel direitinho. Então é o seguinte, tudo na vida a gente tem papéis corretos. Então, se você sai do seu papel, naturalmente aquela relação ela vai ficar adoentada. Vamos supor, uma mãe que se torna muito amiguinha de filho, ela deixa de ser mãe. Ela começa a ser permissiva demais. E mãe e pai foi feito para dar limite, para botar regra e dar direção para filho ser independente. Não é para ser Olha aí, amiguinho. doutora, eu vou só para encerrar a questão da mente dos criminosos assassinos que a gente falou, porque você está entrando num viés que eu quero muito falar sobre ele, que é essa questão de pai, mãe, filho e outras coisas. Só para a gente encerrar esses dois primeiros casos, entre o Sim. René e Igor, acredito que é Igor, E agora o fugiu. Igor, isso mesmo. Isso, Então, fugiu. o caso É, deles é essa vaidade extrema mesmo, sabe? É onde eu começo a enxergar o outro como um nada. Então, a vida do outro vale muito menos do que a minha, nem se compara, porque é como se fosse, sei lá, um bicho, entendeu? Nós temos essa capacidade mesmo, você não precisa ser um psicopata, maluco, esses de filme, para você pensar assim. É muito fácil, aliás, a gente pensar assim. Você vê os mendigos na rua. Ó, você tá no farol, o mendigo vem, você nem olha, você fica olhando para frente assim, ó. Ele virou para você um nada. Ele ficou uma sombra ali para você. A gente faz isso, nós temos essa capacidade de fazer. É isso que eu quero que você que dizer para as pessoas aqui. Nós temos essa capacidade, nós fazemos isso. E se a gente não esse seu tiver exemplo essa foi perfeito. consciência, se a gente não tiver essa consciência de que nós temos essa capacidade, a gente fica muito à mercê, assim, da nossa própria, como é que dizer, nosso lado mal, assim, porque todos nós temos um lado bom e um lado mal, certo? Nosso Todos nós egocentrismo ele temos. vai falando mais alto, né? Ele Isso, e a gente vai. não percebe, porque a gente está achando que a gente é muito bom. E a Isso. gente tem que ter essa consciência de que nós temos a capacidade de fazer maldade. Eu preciso ter essa consciência de que se eu titubear, se eu me distrair, eu sou capaz de fazer maldade com os outros, eu sou capaz de ferir as pessoas com palavras, eu sou capaz de manipular, eu sou capaz de fazer isso. Então a gente tem que entender que eu não sou uma pessoa boa. Eu só monitoro para que a minha maldade não saia de mim, mas que esse mal existe em mim, ele existe. Então a gente tem que ter essa consciência, essa Só para responsabilidade. só para encerrar esses dois casos, pode haver arrependimento nesses dois casos hum, ou, Pode. ou, ou eles estão tão inflados dentro desse ego Não, eles deles que pode sim ter arrependimento. Porque, assim, no caso deles, você vê, eles não são assim um serial killer, eles não são um psicopata que tem o prazer de matar em série, eles não têm esse perfil. E foram casos assim que aconteceu, sabe? Se ele não segurou a raiva, aconteceu aquilo e agora eles estão pagando pelo que fizeram. É lógico que eles se arrependem muito mais pelo castigo do que ainda pelo coisa, mas você vê que é por um nível de consciência. O nível de sim. consciência deles é muito rebaixado, então que nenhum, sabe? Não dá para você comparar uma pessoa que tem uma moral já mais desenvolvida e que tem uma consciência mais ampla social para dizer, olha, que repercussão teve isso na família das pessoas, olha quantas pessoas atingidas, eles ainda estão no nível que eles só enxergam eles. Então, é como se fosse uma Então, o criança, sei lá, arrependimento é de porque foi 3 descoberto. O anos. arrependimento não foi porque eles se Isso, arrependeram de verdade do ato, e sim é, porque foram descobertos. Caiu a máscara isso. deles. É como uma criança de 3, 5 anos, sabe assim? Veja bem, vamos supor que uma criança, ou um exemplo, só para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Vamos supor que tem uma criança de 3 anos que vai lá e chuta a tua canela. Você vai ficar brava com ela? Você vai falar: "Ô, amorzinha, não faça isso". Você não vai ficar puta com ela, certo? Porque é criança, não sabe, está aprendendo. Então você perdoa mais fácil, porque ela não tem consciência. Agora, vem um adulto, chega eu e chuto tua canela.
e fica olhando para tua cara. O que você vai falar? Ô, Meire, o que é isso? Você está pensando que eu sou o quê? Você vai brigar comigo. Por quê? Porque Com certeza. espera-se que eu, como ser adulta, já tenha consciência das consequências de um chute na sua canela. Então você vai brigar muito mais comigo e a pena vai querer ser muito maior para mim porque eu tenho mais consciência do que uma criança de 3 anos. Então esse cara, né, ele tem essa consciência aí de 3 anos, você entendeu? Então ele vai entender nesse nível. Por isso que ele não tem essa capacidade que nós temos de fazer uma análise, né, com relação à culpa, num nível maior. Então, ou a gente vê aonde chega o ato que ele fez, quantas vidas esse cara destruiu. A gente tem essa consciência, ele não tem. Ele só olha para ele, né? Mas assim, se ele fizer esse caminho, né, de autoconhecimento e tudo mais, sim, ele pode ser que se arrependa, que ele fala, puxa vida, olha o que eu fiz, não, eu não gostaria de ser essa pessoa, e passe a mudar. Isso pode acontecer, né? É diferente de um psicopata que tem prazer, que já é outra coisa, né? Aí ele já não tem culpa, o psicopata, ele realmente é um problema, né? Beleza. O Lucas adiantou já o nosso próximo caso. Eu vou falar para ele colocar agora Hã, aqui a fotinho do nosso próximo caso. Isso. Aí, esse caso aqui recentemente a gente recebeu aqui no Crimes e Efeitos a Amanda, e ela contou a sua história de separação, onde acabou perdendo a guarda dos filhos, tá? Pelos relatos certo. dela, lembrando que não ouvimos o outro lado. Eu ouvi em particular, mas aí aquilo que é particular é particular. Então a gente vai falar só mediante o que a Amanda nos trouxe, tá? Uhum, Então, assim, mediante o que a Amanda nos trouxe, ele apresentou os documentos, o pai, né, na nossa opinião aqui, referente ao que a Amanda nos trouxe, parecia lutar mais para desqualificar a mãe do que de fato o bem-estar dos filhos, tá? Aí eu queria falar sobre o caso da Amanda, porque é um caso assim que a gente está falando de um crime. é, eu nem vou falar que é de um crime, a gente está falando de personalidades, de fatos, diferente do que a gente falou antes. Antes a gente estava falando de 2 assassinos. E aí eu digo que assassinos, o Igor não matou a Juliana lá nos 61 socos, mas para mim a tentativa dele era ele matou ali um sonho, ele matou ali tantos sentimentos dentro da Juliana. Então, uhum. assim, o caso da Amanda, ele não é sobre crimes de assassinato, mas ele tem aí vários viés aí bem contraditórios. É até complicado falar Sim, que a gente teve aí uma repercussão gigante em cima desse caso, mas eu vou pedir para que a doutora explique algumas coisas, né? sim. O que Olha, aconteceu nesse caso foi que a Amanda veio até nós hã, e o que eu vi desde o início, desde a primeira postagem que eu fiz da Amanda, e desde as falas do outro lado, do pai, e desde as falas de algumas pessoas, até alguns profissionais que a gente até conhece, o viés era inteiro de denegrir e desqualificar a moral, o caráter da Amanda. E isso, eu falei, eu tenho que trazer para uma especialista falar. Eu preciso de uma uhum. especialista falando o porquê essa sede de uma fachada de justiça em prol de filhos e guarda, mas na realidade ali está muito mais um ataque contra a mulher do que contra realmente o que dizem estar lutando. Não sei se eu Bom, fui na conseguir ser tão verdade, foi clara. clara. E na verdade esse caso, ele é igual aos outros, né, a dinâmica amorosa é a mesma, um domina e o outro tem que obedecer, né, é a mesma dinâmica, só que as armas que cada um usa é diferente. Um usa a porrada, outro usa o revólver, outro usa a justiça, mas a dinâmica psicológica é a mesma, então não existe amor aí. Existem jogos de poder. Então, veja que a maioria, ó, a gente está falando desses casos, Camila, porque daí o desfecho é tão ruim que acaba vindo para a mídia. Mas em níveis menores, você pode ver que a maior parte de todos os relacionamentos que a gente conhece, eles estão, infelizmente, enviesados, porque começa sempre assim, do tipo assim, quem gosta mais é o trouxa,
Se o outro. A gente está numa falência de bons costumes e virtudes e valores morais tão graves que a gente acha que quem ama de verdade é trouxa. Você entendeu? Por quê? Porque está na mão do outro, porque se desarma, porque não faz jogo, entendeu? E hoje todo mundo faz joguinho. Então, se você for ver na rede social, tá cheio de coach que fala assim: não responda a mensagem rápido, não dê trela para ele, mostra o seu poder, como se a gente estivesse degladiando numa relação. E aí, veja, se você entra numa relação desse nível aqui, ó, né, com hierarquias dentro de uma relação, óbvio que alguém vai querer sempre estar por cima da carniça. Ninguém quer ficar por baixo, porque todo mundo tem sua autoestima, certo? Então, percebe que existe espaço para tudo menos para amor. Existe espaço para guerra, eu estou sempre atacando o outro, eu estou sempre me defendendo do outro, mas não existe uma relação de casal, porque não tem confiança. Não dá para você ter confiança numa pessoa que te abusa, não dá para ter confiança numa pessoa que não atende às suas necessidades, porque ela nem te olha. Você só faz parte de um contexto, do tipo assim, eu, como homem, nesse caso aqui, eu vou conquistar o mundo. Eu vou comprar uma casa, nessa casa eu vou compor ela. Eu tenho que ter uma mulher, eu vou ter 3 filhos, eu vou ter um carro, um cachorro e o papagaio, beleza. Então eu vou ter essas pessoas. Então eu até tenho a família, mas eu não tenho um lar. Eu não tenho harmonia nesse lar. Eu não tenho amor nesse lar. Eu tenho um jogo de dominação onde ninguém pode sair fora desse cenário que eu montei na minha louca cabeça de que a coisa tem que ser assim, entendeu? Do Então, ritual, quando eu tô falando alguém. deles, assim, do que a Amanda trouxe, tá? Não sei se Isso. Mas aí aquele muitas ritual pessoas de funcionam igreja, assim. família perfeita, É isso igreja, aí. É isso aí, a maioria é perfeito. assim. A maioria é assim, é uma hipocrisia. Muitas pessoas vivem assim, não é ela. É dela veio à tona. Mas um monte de gente vive assim. Vai para o domingo na igreja, todos muito lindos, mas está todo mundo se traindo, todo mundo cheio de amante, todo mundo cheio de. Sabe? Então, assim, não existe uma relação de intimidade real nesse casal, onde há um diálogo aberto, onde você tem confiança no teu parceiro, você abre o teu coração para ele, porque é ele que você não tem medo, que vai sair correndo com as loucuras que você pode falar para ele. Não tem isso. Tá todo mundo com vidas duplas. A mulher vai desabafar, não desabafa com o homem, vai desabafar, sei lá, com a amiga na academia, desabafa com qualquer pessoa, mas não desabafa a grande angústia do coração dela com o próprio marido, que deveria ser a pessoa com quem ela deveria falar, não é? Então veja que não é só No ela. caso, ela desabafou. No caso, assim, eles estavam distantes, já estavam falando de divórcio. Eu estou falando relatos de Amanda. Eu quero falar desse Sim. caso, tá? Porque ele é um caso que está aqui com a gente no Crimes e E Efeitos. Então, por isso que esse caso, para mim, ele é é importante, importante. porque ele está com nós aqui, né? Isso. É, é só para tentar entender o que faz uma pessoa, porque eu não traí, então eu não posso, eu não traí, não julgo quem trai. Sim. Eu não traí, não sei o que faz uma pessoa, além de fazer, ir e se arrepender e contar. O caso foi esse. Ela foi Sim. traída aos Mas você vê, 16 anos tudo perante bem. ela, mas Veja ela bem, foi e se mas arrependeu. e uma traição, juro, na minha impressão, não é um motivo para se separar, porque pode acontecer dos dois lados. E isso pode, inclusive, ser uma oportunidade para esse relacionamento vingar mesmo, do tipo assim, nossa, o que aconteceu? Como é que a gente resolve isso? Vamos juntos passar por isso. Mas você veja, nós vivemos tanto no nosso ego que o fato dela ter aberto isso para ele pegou no ego dele. Aí pegou no ego dele, minha filha, e é aquilo. Como vai ficar eu, né? Aquela imagem que esse homem criou para ele mesmo, de um homem superpoderoso, um homem que manda, um homem que não aceita, um homem que nanã. E se ele, então ele começou a ter conflito interno, entende? Com isso, do tipo assim, eu gosto muito dela, mas por que ela fez isso? Uma vírgula, eu não posso perdoar. Veja, ele está julgando ele mesmo, o caso, pelo ego dele, sabe? O ego é assim, ele não atende a nossa alma. A nossa alma, ela diz assim, ela não tem essa moral toda, essa moralidade toda, do tipo assim, eu amo esse homem, eu amo essa mulher, amo. Ela errou, errou.
eu também tive desejos, você assume também a tua parte. Eu consegui superar os meus desejos, ela não. Mas ela é um ser humano que também. Então, quando a gente ama, a gente perdoa. Por exemplo, é igual filho. Você tem filhos, e aí você cria na tua cabeça uma imagem de um filho que se forma na faculdade, que vai ser isso, que faz aquilo, e de repente seu filho não é nada daquilo que você criou na tua cabeça. E Geralmente aí, é assim. geralmente assim. Mas, cara, o teu amor pelo teu filho faz com que você continue amando o seu filho, apesar dele não ser tudo aquilo que você acreditou que um dia ele fosse ser, ok? Você pode não concordar com a conduta dele, mas o teu amor continua ali, entende? Ele não deixa de ser uma pessoa especial para você só porque ele não faz ou não Eu é quero. aquilo que você quer que ele seja. A gente percebe que nós não amamos mesmo, porque a gente ama com muitas condições. Então é assim, eu amo você, mulher, se você for aquela imagem perfeita que eu criei para você. Então você é uma boneca que vai ficar daquele jeito ali, ó, intacta. Você não pode se mexer. Se mexeu sozinha, já não vale mais para ser minha mulher. Então eu não amo essa mulher. Eu amo uma imagem que eu criei dela. E eu me relaciono com a imagem que eu criei dela e minha. Porque ele também criou uma imagem dele. De todo-poderoso, de homão, de garanhão, que não pode ser traído. O Tá, tá, tá. bom, o bonzinho, Isso, o isso. paizão, o É. que sustenta Quando a essa família, a mulher mulher não faz nada. quando a mulher ela sai daquilo e mostra, ó, você não é a última bolacha do pacote. Existem outras coisas bacanas. Isso mexe com a autoestima dele de um jeito tão doido que ele parece que ele vai se desfazer. E por isso a raiva dele. Então, ao invés daquela angústia se transformar em sabedoria, ela se transforma em vingança. A raiva que ele tem, do sofrimento que ele tem, porque ele não sabe lidar com a angústia, lembra? Então, os homens, eles não sabem lidar quando a coisa desmorona. Então, por exemplo, muitos homens, às vezes até se matam porque perde o emprego, não consegue pagar uma escola de filho, nananana, e aí ele não consegue mais manter aquele padrão, ele vai e se mata. Então, a violência vai se voltar ou contra ele ou contra a pessoa de fora. Esse cara, o que ele faz? Ele quer punir essa mulher, porque ela o fez sofrer. Mas, na verdade, o sofrimento ele está nele, porque ele que vai ter que se ver com aquela imagem que o ego dele, né, construiu para ele mesmo. E a gente tem que ter, no fundo, uma postura de humildade, de saber assim, olha, tudo bem, eu sou uma pessoa especial, mas eu sei que eu não sou a última bolacha do pacote. Que ele pode ter desejos por outra pessoa. E é por isso que eu tô lá junto, mantendo a minha relação, porque vai que, né? Não posso dar muita. A gente cuida, né? Então a gente cuida da relação para que ela fique boa, para sempre atrair o parceiro e eu estar sempre conquistando esse parceiro. É assim que faz, né? Agora, como isso mexeu muito com ele não sabe lidar, a raiva dele vai para fora, como ele não enforca, ele pune na justiça. Então, eu tiro dela aquilo que ela gosta, eu tiro dela a felicidade. Então, muitos pais, às vezes, brigam até por essas coisas de guarda, não é nem porque gosta de filho. Olha, eu acho que, na minha opinião, tem tudo menos amor aí. Porque os que são mais punidos nessa história toda são os filhos. Sabe, a gente tem que entender que é igual Salomão, quando ele vê aquelas 2 mães brigando por aquela criança, a mãe verdadeira, por amor, o que ela faz? Ela entrega o filho. Nossa, Ela eu me entrega o arrepiei filho. porque a Amanda me deu esse exemplo. Me Hã, arrepiei. Ela usou esse exemplo do isso. Salomão. Porque o teu amor, ele quer o bem a quem ama. E quando você faz mal a quem ama, então não é amor, não é amor. Né, então assim, eu fico com muita tristeza quando eu vejo que o casal não conseguiu resolver isso de uma forma pacífica e tem que ir para a mídia, porque isso gera uma repercussão muito ruim na psique das crianças. Essas questões privadas, elas deveriam ser tratadas no privado, infelizmente, mas hoje com a rede a gente não está sabendo muito lidar com isso, e todas as traições estão sendo expostas, como desabafo.
Só que quando você desabafa para uma telinha que está aqui na tua frente, você não tem noção o quanto que isso vai repercutir depois. Mas quando a pessoa se toca da quantidade de visualizações e a repercussão que aquilo tomou, a pessoa se assusta, ela fala: meu Deus, eu só desabafei. Só que aí você vai ter as consequências desse desabafo. E nesse caso, né, da família, a repercussão não é só para você, ela vai principalmente para os seus filhos. Então, é aquela exposição, né, da criança que tem os amiguinhos, que também vê internet, que também vão comentar. Aí é muito desagradável. Então, existem coisas assim que alguns sacrifícios que às vezes a gente tem que fazer em nome daqueles a quem a gente ama, sabe? Então, eu fico triste mesmo quando vem essas questões que infelizmente acabam precisando vir à tona em público, né? Só um adendo. Quando chegou o caso da Amanda até nós, não tinha tomado ainda essa repercussão gigantesca Sim, que hoje tem. Quando chegou para nós, a Amanda tinha divulgado um vídeo que não aparecia o rosto dos filhos dela, e simplesmente a dor de uma mãe pedindo socorro. Mas ela não sim, divulgou ali, né, os filhos. E aí, quando eu entrei na rede social do pai, tem depoimentos dos filhos de 16 e 14 anos ali falando barbaridades, coisas que jamais, jamais, né? E uma pergunta que eu fiz para ele, inclusive, foi: mas se você está falando tanto que você. Obviamente a gente não julga, eu creio que ali há amor pelos filhos, mas infelizmente eu vejo que ali a raiva está predominando. Mas é, eu falei para ele, eu falei: fulano, nem vou falar o nome dele, fulano, mas se você preza tanto pelos seus filhos, se você quer realmente lutar pelos seus filhos, por que que você está com vídeo dos seus filhos menores de idade ali falando mal da mãe? O que isso vai te é. trazer? O que isso vai melhorar para você? E aí, mediante aos vídeos que tinham dos filhos, que realmente a Amanda falou: eu preciso gritar para o mundo que eu não sou isso que estão falando. Sim, Então, e sim. Sim, realmente eu eu entendo concordo. que a partir do momento que ele traz a público, né, ela também acaba vindo a público para se defender. Eu entendo perfeitamente. Mas você percebe que quando a raiva impera, quando a gente fala com o fígado, que eu falo, né, a gente já não está mais pensando, nós só estamos reagindo instintivamente a uma emoção. Então não tem mais razão nenhuma aqui, né? E a gente não está sendo nada mais do que bicho, porque os bichos, os animais os mamíferos, eles também têm emoções, como nós temos. Só que, cara, Deus deu para o ser humano consciência, que é para pensar. Quando a gente reage com os nossos instintos sem o pensamento, a gente perde essa razão, esse juízo e troca os pés pelas mãos. Então, você vê, né? Quando a raiva impera, a gente vai fazer coisas que a gente vai se arrepender profundamente depois, quando o juízo voltar, quando a raiva passar, a gente vai se arrepender e falar: não deveria ter feito isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito de outra forma, porque na hora a gente, por falta de habilidade emocional mesmo, de controlar essa raiva, de pensar com a razão e tomar decisões, como ele não tem essa habilidade, ele simplesmente faz o que tem vontade. Agora, Camila, veja bem, se todo ser humano, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta, se todo mundo começar a agir de acordo com seus instintos e de acordo com as suas emoções, nós estamos Meu Deus, perdidos, cara. Você entendeu? Né? E a gente meu muitas Deus. vezes faz isso porque dizendo e tentando justificar as nossas ações impensadas e a nossa raiva, colocando a culpa no outro. Sabe? Tipo, ela que não sei o quê, ele que não sei o quê, é sempre assim. É igual a história do Gari, a mesma coisa. Do tipo assim, o cara tava com tanta raiva que ele vai lá e mata o outro, e ainda bota a culpa no outro. Do tipo, ah, sei lá, alguém botou essa arma aqui, o cara veio falar comigo, achei que o cara tava me atacando, e aí eu fui lá e matei, sabe? E agora eu vou perguntar agora para uma psicóloga, uma doutora. Estou perguntando para a doutora, tá? Hã, Vou falar desse caso, mas aí eu tô generalizando, não vou generalizar, eu vou abrir aí para todos os casos. A gente vê profissionais, acho justo, acho válido, levantando bandeiras, né? Até a gente conversou isso um pouquinho no telefone e nem era desse caso. Nós estávamos nos sim. apresentando, né? O Lucas fez aí Hã, nossas apresentações.
E aí eu falei uma revolta minha, que se encaixa perfeitamente nesse caso, que é a questão de profissionais levantando bandeira. Então, assim, eu vou falar desse caso, mas entenda que eu tô querendo falar de vários outros casos. Teve aí uma uma Red Pill aí super conhecida, que entrevistou o pai. E aí, eu entendo, Red Pill ela já fala, ela tá contra as mulheres. Ok. Mas o que faz uma profissional ter a capacidade de julgar o outro com tanta categoria? O que faz desse profissional ele ignorar a questão justiça, a questão moral, a questão ética? O que faz esse profissional ele agir dessa maneira? Teve um advogado aqui conhecido nosso também que fez isso. Então, assim, um Sim. advogado, entendeu? Que ele tem que olhar o quê? A justiça. Mas as palavras que saíam ali da escrita dele era absurdo. Era além de Camila, machista, era desrespeitoso. O que a faz um gente, a profissional gente esquecer que é A profissional? gente pode fazer esse exercício quando você assiste um tribunal do júri e você vê defesa e acusação ali trabalhando. Você vai ver o mesmo crime sendo exposto de ângulos diferentes e com argumentos diferentes. É isso que somos nós. Então, nós, seres humanos, temos essa capacidade de enxergar a mesma realidade por prismas diferentes, por pontos de vista diferentes. Às vezes, os dois têm razão. Porém, eles estão olhando por prismas diferentes. Por exemplo, se você pegar até na questão política, você fala assim: ah, nós estamos polarizados. Na verdade, ambos os partidos mais opostos querem o bem do país. Só que um quer ir por um caminho e o outro quer ir por outro caminho. Percebe isso? Mas os dois vão dizer: não, nós amamos o nosso país e nós queremos o melhor para o nosso país. A mesma coisa. Então, quando a gente olha esses argumentos, né, a gente tem que entender por que ponto de vista ele está partindo. Qual é o panorama de fundo de crenças que ele está se respaldando para poder defender essa bandeira? Então, a nossa, por isso que eu falo assim, se a gente não se conhece, a tendência de nós já fazermos todos os julgamentos e todas as análises de uma forma muito contaminada é muito grande, é muito grande. Por isso que eu falo assim, a gente tem que ter uma grande virtude trabalhando com a gente todos os dias, que é a nossa humildade. A gente tem que reconhecer que é falho, a gente tem que reconhecer que nós tendemos a enviesar, a manipular, que nós temos esse serzinho terrível dentro da gente, que também é egoísta, que também é vaidoso, que também tem o seu orgulho. E assim, se a gente não reconhecer isso, a gente não vai reconhecer quando ele começa a agir. A hora que ele começa a agir e a gente conhece, a gente fala: opa, pode voltar aqui, ó. Pode ficar aqui quietinho, entendeu? Porque aqui você não vai ter voz, né? Aqui eu vou estar mais isento. Porque senão eu realmente vou achar que o meu filho é o melhor, eu vou sempre achar que o meu trabalho é bem mais bem feito. É isso aí, que eu mereço mais do que você, que o meu esforço vale mais. Você entendeu? Então, se a gente não tiver essa humildade caminhando com a gente, nós vamos correr esse risco de achar que tem razão Eu e que a acho muito verdade está com a interessante. gente. Eu acho legal as pessoas que levantam bandeira. Eu, na verdade, eu sou muito crítica. Eu tenho esse problema, eu preciso muito de terapia, muito, assim. Eu cheguei a fazer terapia, mas parei de ir, porque é muito. Tem que dedicar o tempo, aquela uma hora, ai, rapidinho. Mas, enfim. É, mas, é assim, eu vou falar, o Lucas me conhece, sabe exatamente o que eu vou falar. E as pessoas que vêm aqui, as pessoas que assistem. Eu não sou nada feminista, tá? Eu sou uma pessoa extremamente machista. Em alguns pontos, eu não joguei meu sutiã na fogueira, eu não quero pagar conta, eu não quero bater laje, eu quero Sim, sim um homem. Se tiver que entrar na minha vida, você vai ser o homem da minha vida mesmo, entendeu? sim. Esquece dividir continha. Não, querido, eu sou a mulher. Se é pra mim ter que pagar alguma coisa, eu vivo sozinha, tá tudo certo. Você Aham, vai entrar na minha vida, meu filho, me trate como tal. Pronto. Tá difícil. certo. E aí, mas assim, enfim, eu sou machista. Então, assim, quando eu vejo vários casos, eu sempre falo: ah lá, a mulher tá errada. Ah lá, a mulher não sei o quê. Eu consigo ver isso. Eu consigo, eu Sim, tenho essa noção. Por exemplo, o cara que deu 61 socos na Juliana ali no elevador, ele recebeu naquela semana 1.500 cartas de amor.
Olha Você que vê, coisa né? linda. Mas você vê a situação, você vê a situação, né? O quanto que de fantasia feminina, o quanto que as mulheres também estão adoentadas, porque isso é doença, Muito, acho que todos né? nós. Mas aí eu É. acho que quando você levanta uma bandeira, eu acho que, poxa, no caso que você não tem certeza, fica quieta então. Se você levantou a bandeira, vai no caso que você tem certeza. Porque naquele caso que você não tem certeza, fica quieta porque você vai passar vergonha. É o Então, que eu mas penso. essa questão do bom senso, ela é muito relativa também, né? Porque a pessoa que não tem, ela acha que tem. E esse é um problema também. Você entendeu isso? Essas questões, né, elas são muito subjetivas, então é difícil de você chegar num ponto, né, do tipo assim, senão você também está sendo controladora no sentido de que você quer ouvir só o que a pessoa, o que você acha que a pessoa Mas tem que como dizer, né? profissional, você não acha que isso tem um peso como profissional? Você se colocar. Porque Eu assim, acho, eu tenho um peso assim, do lado de cá. Você tem um peso do lado daí. Você é uma profissional de comportamento humano. sim, mas tem um porém aí. Apesar da profissão, cada profissional ele vai ter um jeito de interpretar a situação. Então, nós vamos ter, já começando pelas teorias, você vai ter psicanálise, vai ter a comportamental, você vai ter várias outras formas de enxergar. E dentro dessas, você vai ter a própria interpretação do profissional que carrega suas crenças, que carrega suas coisas, que antecedem os seus estudos. Então, antes dele estudar, ele já tinha uma tendência política, pessoal e tudo mais, entendeu? Ela já tinha as crenças dela. Então, quando ela estuda com aquele viés. Por isso que cada pessoa vai interpretar a coisa mais ou menos do jeito dela, entendeu? Ela pode até ter a mesma base lá na faculdade, mas você pode ver que cada profissional, mesmo na mesma linha, ele vai atender de forma diferente. Essa é a particularidade. E os próprios pacientes, eles vão se identificar justamente com esse jeito que ficou ali, esse jeito bem particular e criativo, eu chamo, né, do ser humano. Porque vai ter profissional para todos os tipos de clientes e necessidades, que fala, esse aqui eu gostei, esse aqui fala de um Mas o jeito que eu desrespeito, entendo. eu acho que o desrespeito não cabe. O desrespeito Ah, profissional, não, para mim, aí não sim. cabe. Não, aí é outra Para mim coisa, não né? cabe. Você pode ser ativista, você pode ser juiz, você pode ser advogado, você pode ser o que você for. A carteirinha que você carregar no seu bolso, ela pode estar qualquer nome. Você pode ser o presidente da República, aliás, o nosso, só lamentável. Mas você pode ser o que for, na minha opinião, só lamentável. Não, uma coisa é, É, por exemplo, ó, contratos de trabalho. Então, uma coisa é quando a gente tem um acordo profissional, então a gente combinou tal coisa e a pessoa não cumpre. Aí ela está realmente, né, agindo eu fora acho que a do questão do limite. respeito você tem que ter. Eu acho que assim, eu tenho a minha opinião muito, muito certa, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Eu tenho uma opinião muito, muito, na minha opinião, ela é completamente inconstitucional e totalmente falha perante ao homem. Eu tenho 3 filhos homens, então eu não consigo, na minha cabeça, entender que se o meu filho matar uma mulher. Primeiro, depois eu vou matar ele não vai ter nem tempo de justiça, mas vamos lá. Se o meu filho matar uma mulher, ele pega 40 anos. Se uma mulher matar o meu filho, em 10 anos ela está livre, leve e solta. Isso para mim é Uhum. inaceitável. É inaceitável. Então a justiça para mim ela não tem que ter sexo, ela não tem que ter homem ou mulher. Ela tem que ser justa. Justiça, ela tem que ser cega, né? Então, para mim, a lei ela traz sim um acolhimento muito grande para muitas mulheres, mas infelizmente Uhum. muitas mulheres são umas pilantra, entendeu? Mas aí Tem, você, claro que como tem. profissional, você tá vendo que um negócio ele não ele parece, ele não tá muito certo. Então assim, você ouve, você acolhe, você mas você não precisa simplesmente já desrespeitar o outro lado. Sim, E, claro. e eu acho que em alguns casos, como esse, voltando no caso da Amanda, ela foi um desrespeito, inclusive, com o nosso programa, com o nosso podcast, um desrespeito gigante. Hã. Inclusive, lá no Alfinetei, foi lá. Você vai dar direito de resposta pro pai? Claro. Mas essa pessoa não deu direito de resposta para Amanda. Mas ela veio Hum. aqui no meu podcast querer cobrar o direito de resposta. Então é isso que eu falo. O que, que faz um profissional, na mente desse profissional, ele querer cobrar algo que ele não faz? Ah, Que é um e problema. essas coisas de rede, viu, Camila?
Porque na rede todo mundo fica valente, entendeu? Todo mundo cobra, todo mundo é juiz, né? Aí eu acho que é a questão da exposição mesmo, assim, sabe? A gente vai ouvir um monte de coisa. Aqui Aí mesmo, você acha nesse que é episódio, o o ego falando povo. mais alto, que Sim, vale é views claro, e beleza. claro, claro, claro que sim. Né? A gente tem muito isso, ainda mais na rede social, que todo mundo fala tudo, e aí você não está mais nem no papel profissional, né? Você está, às vezes, realmente na bandeira, você está no outro lugar, você está como pessoa mesmo ali, né? Entendeu? Aí é triste. Aí é triste. É, É lamentável. Esse caso eu acho que a gente já conseguiu. Aqui eu queria mudar para um nosso outro caso. Eu acho que o caso tem alguma coisa para falar, Lucas? Não. Tá quietinho, Lucas. Está tímido por causa é da que eu não Mandy? dou Você nem conhece? tempo, eu não dou tempo dele falar, eu falo demais. Não, fala nada, de jeito nenhum. Ai, Peraí. Deixa eu pôr o óculos para facilitar. Eu quero ser jovem. Coitado de mim, eu não tenho sim. Eu quero repertório ser para falar jovem, mas sobre. tá difícil. Os 40 chegou, menopausa chegou, tá difícil. Não, você está com duas mulheres aqui, né, ô Lucas? Você não está nem. Você fala, é melhor ficar quieto, e daqui a É pouco melhor sobra ficar uma quietinho, vassourada aqui, né? sobra para mim. Não, o Lucas ele já me deu altas cortadas hoje aqui, assim. Eu falei, Ah, nossa, foi, né? Lucas. Ele falou, você tá com calor? Você tá com frio? Porque eu tava com frio, agora eu tô com calor. Ele falou, você tá com frio? Você vai ficar. Falei, nossa, então tá bom. Vamos lá, para a gente agora continuar aí nos modos aí do nossos cérebros aí, tentar entender o nosso cérebro. Sim. Eu queria falar de um caso que a gente teve aqui. Eu quero falar de casos que a gente teve, que eu acho que é mais fácil, eu até para mim opinar, e enfim. Do Lucas Porto. É um caso que Aham, eu, eu me aproximei muito, assim, do caso. Eu sempre quis sim. falar do caso do Lucas Porto. O nosso patrocinador, inclusive, já quero agradecer ao patrocinador, do Laboratório Ricardo Caires, que está aqui sempre com a gente. É o melhor perito do país, e é real isso que eu estou dizendo, só para fazer um Google. Aham. Quero agradecer, e agradecer aqui o Mais Um Café, que está aqui com a gente sempre. E voltando para o Lucas Porto, eu sempre quis saber sobre essa história, e aí o Ricardo, ele foi o perito, né? E aí eu acabei me aprofundando, conheci a mãe do Lucas, Dona Eliane Porto, uma senhora maravilhosa, educadíssima, uma elegância. E aí a gente ouviu os advogados, acho que foram 2 ou 3 episódios que a gente teve aqui do Lucas, e tudo tira o Lucas de dentro da cena. Eu tô falando tudo em relação à perícia, tá? Então, eu tô falando do legista, tô falando da perícia forense, tô falando de todos Uhum. os laudos. Tira o Lucas Porto da cena do crime. Mas ele foi Certo. condenado, tá lá há 9 anos. E a mãe luta por essa justiça, assim, incansável. Eu também vi algumas entrevistas dela que eu achei que as pessoas ali foram até um pouco cruéis, assim, de bater na tecla que assim ele é realmente, mas as provas não mostram isso. O que faz uma mãe? Qual é o mecanismo que faz uma mãe lutar tão com tanta força, com tanta fé que o seu filho é inocente, mesmo ele tendo sido condenado? Óbvio, tem as provas, mas ele foi condenado. E essa Sim. mãe luta aí mundo afora. Da onde vem essa força? Como que esse Bom, cérebro trabalha? primeiro é o amor, né? O amor ele faz a gente fazer sacrifícios sobre-humanos por conta de pessoas que a gente ama. Porque o amor é como se fosse uma extensão de você. Tanto que quando você ama, se um filho teu sofre um acidente, só dói em você. Se quebrou a perna dele, dói em você. Então o amor, ele traz essa capacidade de empatia muito grande com relação ao sofrimento do outro. Por isso que o amor é sofrimento, né? Porque a gente vai sofrer. A partir do momento que você ama qualquer pessoa, você vai sofrer a partir do sofrimento dele, ok? Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão é que toda mãe projeta. Então, como a gente acha, né, que o nosso filho, isso é um erro, tá, mães? Que um filho é uma extensão de mãe. Não é. O filho tem a personalidade dele, o caráter dele, ele é um ser humano totalmente independente de você, mãe e pai. A nossa função como pai e mãe é criar esse serzinho para que ele tome boas decisões, para que ele viva a vida dele, porém, ele não é uma extensão nossa. Mas a gente pensa assim, nós como mães, né? Eu dei tudo de bom.
eu eduquei esse menino com os maiores valores. Esse aí é um menino de família, porque ele foi criado por mim. E eu sou uma pessoa boa, e eu não sou capaz de fazer mal a alguém. Então, olha a dedução dela. Ela deduz que, porque ela é boa, ela vai ter crias boas. Esse é o viés de mãe. Por isso que a gente sempre acha que o nosso filho é um santo, o nosso filho é maravilhoso, e a gente vai enxergar esse filho de uma forma projetada. É a minha projeção nele, sabe? Então, é natural que as mães façam isso, que elas sempre achem que os filhos são os coitados, que os filhos são vítimas, que os filhos. Ela não consegue ter uma visão neutra, porque existe amor ali. Então, eu me importo com ele, eu vou fazer qualquer coisa para que ele fique bem, mesmo que seja mentindo e tudo mais. Tanto que, no tribunal, os parentes, mãe e pai, eles não são vistos como testemunhas, eles são vistos como chama? Aquela pessoa que só vai dar o depoimento lá, né? Na verdade, E não, e não tem não peso, né? Não tem é, o peso de uma testemunha. Ele ele não é preso ele se é ele um ouvinte, mentir. praticamente. Isso, ele não é preso se mentir, porque a justiça já entende que ela tem interesse na parte, mesmo que seja inconsciente. Então, a mãe pode falar assim: não, juiz, não é porque eu quero que você liberte o meu filho, mas ele é um homem bom. Ela vai falar isso, você entendeu? Mas é por isso, é por uma natureza da mãe. A mãe vai querer proteger esse filho, é por isso. E a mãe, No, ela não vai enxergar a coisa ruim do filho. O filho sempre vai ser bom, no entendeu? caso, né, aqui, acho que tendo os laudos que inocentam ele totalmente. Os laudos são bizarros, assim, né? Quando eu vi, eu fiquei assim. Tem aqui no. Quem não assistiu, assistam, tem aqui no nosso canal. Os dois, acho que foram 2 episódios, né, Lucas? Foi com a Eliene e depois com os advogados, né? Foram 2 episódios. Então a gente tem a dona Eliane contando tudo, junto com o perito Ricardo Caires, e depois a gente tem os advogados e mais a doutora médica legista. Então, assim, todos falam que não tem como ser ele. Sim. Não tem como. Todos tiram. Então, assim, a gente nem está falando do advogado. Aham. Eu acabei, assim, aprendendo, né? Que na faculdade eu não aprendi, eu gosto de falar bastante isso para as pessoas que estão cursando a faculdade de Direito, vá buscar cursos fora. A Isso. questão da perícia, você fala assim, a perícia, ela foi contratada pela defesa ou pela acusação, ela não tem... Gente, a perícia, ela é do juiz. A perícia não pode mentir. O perito não pode Uhum. mentir. O perito que faz isso, ele cometeu um crime, ele vai preso. Então, assim, ali a gente tem um corpo, né, de legistas, de peritos, falando que não tem como. Sim. Se não tem como ele está preso? E aí, o que faz essa pessoa? Agora eu vou falar do outro lado. Eu só quis justificar realmente que a dona Eliane, além do amor que você disse, ela tem a questão das provas que dá ainda mais essa força. Sim. Mas do outro lado, né? Já o do Lucas Porto. Como que a mente de uma pessoa que está preso, aí vamos dizer que ele sabe que ele não cometeu, e vamos dizer que ele não cometeu, tá? Depois a gente Certo. muda para se ele tivesse cometido. Vamos Tá. dizer que ele não cometeu. Como que essa mente trabalha para sobreviver? Olha, o nosso cérebro, ele é muito adaptável, muito mais do que imagina. Então, é interessante que na cadeia, por mais que a gente ache, tudo bem, que existe o sofrimento, depende muito da forma como a pessoa lida com aquela situação, né? Se a pessoa, ela fala, bom, ela aceita a situação, e isso não é só na cadeia não, sabe? Às vezes a gente passa pela cadeia aqui na vida, sabe? Isso é quando você está numa situação que você precisa passar ou por uma falência financeira ou por qualquer situação que você não queira passar, mas você vai ter que passar. Qual que é a melhor forma para a gente lidar com aquilo que a gente não quer? Primeiro lugar é se rendendo a ela, do tipo assim, bom, vou ter que passar por isso, vou ter que aceitar, né? Do tipo, fiquei pobre, vou ter que aceitar. Fiquei preso, não posso sair, vou ter que aceitar. A partir dali, eu vou tentar me adaptar da melhor forma possível aqui dentro
no tempo que eu tiver que passar, porque ele não tem mais o que fazer ali, porque o que ele tem que fazer já está sendo feito. Aí é o tempo da justiça, não é o tempo dele, da vontade dele. E assim é muitas coisas da nossa vida. Às vezes não é do nosso tempo, a gente não quer passar por aquilo, mas a gente vai ter que passar. E às vezes a pessoa fica presa, não na prisão, ela fica presa numa cama de hospital, ela está presa em outras situações, você entendeu? Então a melhor forma da gente lidar com o sofrimento é não aumentar o sofrimento, né? Do tipo assim, como que a gente aumenta o sofrimento? É pensando e alimentando aquilo que nos faz mal. Então, ao invés de ele nutrir o ódio, a raiva, ele direciona para o trabalho dele, para os livros que ele tem que ler, para as coisas que ele tem que fazer, para passar o tempo da melhor forma possível. Porque a partir do momento que você fica preso numa situação, ou numa cela, ou numa cama de hospital, o seu problema é o tempo passar, é o tédio que é você passar hora depois de hora no mesmo lugar. Então, o tédio, ele deixa o ser humano meio doido, sabe assim? Então, você precisa distrair um pouco a sua mente para que você consiga passar por aquilo. E nesse sistema, né, como eles têm hora para comer, hora para dormir, eles conseguem ter uma boa saúde. Então, se ele conseguir depois fazer uma amizade ali, conversar e ele ainda consegue se manter bem ali. Então, é aquela história da limonada, né? A vida vai te jogar uma situação que pode ser justa ou injusta, né? Porém, se você tem que passar por ela, que tente passar da melhor forma possível, sabe? É mais ou menos assim, é para tudo na vida, né? É muito mais a forma como a gente reage à situação que aconteceu, independente de ser justo ou não, porque, veja, muitas mães perdem filhos assassinados, e não é justo, não é merecido, ela não procurou, mas, no entanto, ela já ficou nesse lugar, né? Da mãe que perdeu o filho, né? Então, acontecem, essas coisas acontecem na nossa vida, e não é porque a gente merece, mas a gente vai ter que aprender uma forma de passar por isso, entendeu? Essa dor, né, que essas pessoas passam, tanto Dona Eliene, tanto Lucas, quanto outras mães, como a Jane, foi o nosso primeiro caso aqui, que é do Brendô. Sim. Agora eu confundi tudo. Bre- É Breno, é porque a gente tem o Brendô também. O Ah, Breno, é, o Breno, que foi o nosso primeiro caso, ela perdeu o filho dela também de uma maneira trágica. Até hoje não tem justiça e ela hoje tem câncer. Ela já perdeu uma mama, acho que as duas mamas, agora ela vai ter que operar a cabeça. Então, sim. assim, a dor extrema ela pode também virar uma doença, Pode. E você né? sabe que tem muitos estudos sobre câncer que mostram que em algum período da vida a pessoa teve um baque emocional muito forte e isso, de alguma forma, ele altera o funcionamento de algumas células. Então, todos os dias, o nosso corpo, ele produz células anômalas que são capazes de se tornarem células cancerígenas. Mas se o nosso sistema imunológico ele está funcionando bem, ele vai lá e mata essas células. Porém, se o nosso sistema ele está debilitado, o nosso sistema imunológico está debilitado, e isso acontece muito por conta de estresse, porque as nossas células elas só têm duas formas de agir. Ou ela está arrumando as nossas, tipo, dando manutenção nas nossas células, ou elas estão para atacar. Se você está estressado, ele para todo o processo de recuperação celular e ele está para te atacar, para você atacar, entendeu? Né? Então você não está trabalhando o seu sistema imunológico, está paralisado ali. E aí é nesse momento que as doenças ou as anomalias podem acontecer, entendeu? Então, se a pessoa fica muito tempo nesse estresse, ela não relaxa, ela não sossega, ela está sempre muito agitada, com o tempo, né, o sistema dela vai entrar em colapso. E aí é nesse momento que a gente começa a formar as doenças que a gente chama de psicossomáticas, no sentido de que, de alguma forma, as emoções, elas são energias. Então, de alguma forma, a nossa energia, ela ficou desequilibrada, e aí você começa a somatizar no corpo. Aí, daqui a pouco, aparecem os sintomas no corpo, entendeu? Então, pode sim, e parece que tem a ver, sim, essa questão de um baque emocional muito forte que a gente não soube lidar, que desestruturou e que lá na frente, que muitas vezes demora lá uns anos para o negócio acontecer, né? Porque ele vai vindo. Mas nesse período todo, ó,
o nosso corpo tem condição de recuperar, sabia? A nossa mente, mudando o padrão, a gente consegue a cura, vamos dizer assim, a melhoria e o equilíbrio no nosso sistema de novo. É possível. Mas, quando a gente permanece muito tempo sem essa consciência, e sem essa habilidade de mudar, aí realmente ele vai para a doença, né? É uma forma de Triste, né? manifestação do nosso corpo, Então, a né? nossa Doença não é mente, na castigo. verdade, ela é um perigo, né? Porque a gente pode se tornar um assassino, Sempre, a gente, sempre. né? Você vê que Podemos nos essas tornar. pessoas não foram criadas para serem assassinos. Essas pessoas foram criadas por pais e mães amáveis, que gostavam dos filhos, que fizeram tudo por esses filhos. Você pode ver o pai e mãe lá de Nardone, de aquela a outra lá que matou os pais. Todo A mundo Suzane. teve uma família bacana, sabe? Pais e mães que trabalhavam, que não eram assaltantes, que não eram drogados, que não era nada daquilo, tudo bonitinho. Criaram esses filhos com maior amor e sacrifício, e no final os filhos cometeram esses delitos, entende? Apesar que a Suzane é Então, psicopata, laudada, né? Aí já é de um pouquinho e diferente, né? Ela já, isso, ela já mas você veio, vê, ela né? já veio Ela doidona já veio meio mesmo. torta, né? Mas você vê que não foram criados para serem bandidos, não foram criados para serem criminosos, entendeu? Então, assim, você vê, não era para ser, não era para ser. No entanto, veja bem como pode acontecer com qualquer pessoa. É só a gente se distrair. É só a gente se deixar levar pela nossa raiva que a gente vai fazer uma besteira, sabe? Então, se a gente não segura a nossa raiva, se a gente não coloca o nosso discernimento para funcionar, se a gente não refresca a cabeça e fala, oh, parou aqui. Tem um Entendeu? truque para Né? isso? Tem um truque para isso, para a Tem, gente começar desde. tem, Né, tem? tem. Conta um. Então, é assim, ó, Aliás, falando primeiro. em truque, a gente não falou Ah, uma coisa. A gente isso, tem é uma verdade, eu mágica não aqui. falei. Não É falou. verdade, que eu também sou ilusionista, gente. Falando em Não é Isso. truque só uma ilusionista, é a maior mágica eleita da da América América Latina. Latina, isso Aê, mesmo. isso mesmo. Como não Ai, falamos disso? Então, verdade, né? assim, tem um truque, ensina um truque pra gente, então. O Será que a truque é o mágica pode ensinar seguinte. um truque, gente? Pode. Olha só, gente, hoje em dia, né, como a gente está muito intolerante, é a raiva que está imperando, né? Então, uma forma que a gente tem de não trocar os pés pelas mãos é sempre se afastar um pouquinho daquilo que está te gerando uma raiva. Então, por exemplo, um pensamento. Às vezes você está de boa lavando uma louça e você lembra de alguma coisa que te gerou raiva. Porque o problema é o quanto que a gente alimenta aquilo que faz mal. Eu vou dar um exemplo. Se você está dirigindo lá na rua, alguém vem e corta o teu carro, aí você fica com raiva. Na hora, teu músculo já segura o volante, o teu pé já vai lá no acelerador, você acelera para passar a pessoa, só para olhar para a cara da pessoa assim, né, para ver, olha só o que você fez, você quase bateu no meu carro, né, buzina, tal. Essa mudança corporal, ela é uma manifestação física da raiva que a pessoa que você estava lá super bem, saiu super bem da sua casa, de repente já se transformou. Aquele bem-estar já ficou uma droga, já ficou com raiva. Esse pico de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina que você teve naquele momento, ele vai demorar cerca de 7 dias para sair totalmente do seu corpo. Só esse negocinho do carro? Só esse Ah, por isso pico, que eu sou uma esse pico bomba! de Por isso que eu raiva. sou uma bomba! Exatamente, exatamente. Como as emoções são cumulativas, então, quando volta no normal, vamos supor, você acha que se acalmou. Então, você deu um pico de raiva, ela volta aqui, ó. Ela não volta aqui, você estava em paz. Aí o cara te tirou a paz, né? O cara te tirou a paz. Tirou a paz e parou aqui. Quando você chega no serviço, você fala assim: amiga, vou contar para você, um filho da mãe de um cara, ele foi lá, me cortou, quase bateu no meu carro. E aí, quando você conta, você lembra de novo daquela situação, a tua raiva que estava aqui, ela joga lá para cima de novo, você joga mais um tanto Vou de bloquear o Lucas do meu química celular, não vou mais e contar nada. volta. E ao invés de voltar aqui, ele já volta aqui. Então, cada vez que você lembra do episódio, você mesma agora, você não precisa mais do cara que te cortou. Você sozinha está alimentando a própria raiva, até o ponto que toda emoção ela tem a gota d'água. A hora que ela vem na gota d'água, às vezes é uma pessoa que falou uma coisinha de nada para você, aí você estoura com ela. Aí a pessoa fala: Nossa, mas como você é, hein, nervosinha? Falei só isso, cara. Mas não é, você está vomitando nela
toda a raiva que você acumulou, sei lá, por dias, e que você alimentou aquela raiva todo Pedi dia. uma dica, não pedi para você me dedurar no ar. Sim. Eu pedi uma Então, uma dica. forma da gente não acumular essa energia dentro da gente, porque isso gera o estresse. Lembra que eu estava falando do câncer lá? Né, que vai criar células anômalas, né? Para a gente criar um ambiente de paz dentro de nós, primeiro pensando, né? Tipo, vale a pena? Vale a pena eu gastar minha energia com isso? Colocar a cabeça para pensar, porque Deus deu. Cabeça é para pensar. Então eu falo assim: bom, ou eu canalizo essa energia para o meu projeto. Então, assim, vou falar a frase aqui para decorar. Raiva mal canalizada destrói. Raiva bem canalizada constrói. Então, Fala quando aí, você. repete. Raiva mal canalizada destrói. Então, você vai destruir relacionamentos, você vai destruir coisa, que você vai jogar coisa, vai chutar coisa, entendeu? E raiva bem canalizada constrói, porque é a mesma energia que vai para você colocar a mão na massa, porque a raiva é uma energia que vem para as mãos e para os pés, por isso que a gente quer chutar e jogar coisa, e dar soco. Não, Então, ao invés de dar eu soco, a gente vai lá, arregaça a manga, ó, e vai colocar o projeto em ordem. Então, se eu conseguir canalizar essa energia, que ao invés de gastar xingando os outros e amaldiçoando a vida dos outros, eu pego essa energia e canalizo para os meus projetos, eu vou construir muito mais do que gastar a minha mesma energia com coisas que não vão adiantar em nada na minha vida. Entendeu? Então, ter essa escolha, né, com que se estressar, essa é a primeira sabedoria. Vale a pena o meu estresse? Essa discussão que esse cara está querendo ter comigo, vai valer a pena? Porque se não vale a pena estar certo, porque às vezes eu quero ter razão, se não vale a pena, deixa o cara ter razão, porque ter não, razão esse com negócio esse de ter cara aqui, razão aí já cansei. Eu isso, acho que quando a gente cansa, chega nos 40, as pessoas falam: "Nossa, quando você chega nos 40, as coisas meu muda muito. Não quero mais ter muda, razão. Ai, isso, sabe? tá bom, tá Porque tudo não vale a bem". pena, entendeu? Se valesse milhões, aí você fala até vou comprar essa Se briga. valesse milhões, a gente Mas se até não briga. vale, mas se não vale, cara, vale só meu ego, você fala: "Ah, ai que bobagem, deixa o meu ego ali para lá", você entendeu? Então É, eu acho que esse é o ponto. Agora, se você está percebendo que a raiva vai subindo, né, então tem situações que você vai vendo que você está ficando nervosa com aquilo. A hora que você vai percebendo a escalada da raiva dentro de você, que ele vai dando sinais, teu coração começa a aumentar, o batimento, você começa a ficar com mais calor, a tua respiração vai ficando um pouco mais ofegante, o teu corpo vai dando sinais. Você muda de assunto, você fala, ai, para um pouquinho que eu preciso ir no banheiro, vai para o banheiro, respire e conta até 10. Por quê? Porque quando a raiva começa a tomar, ela age numa área cerebral chamada amígdala. Essa área, ela é muito rápida, muito mais rápida que a nossa área pensante. E é por isso que a gente às vezes fala uma coisa e depois se arrepende em seguida. Porque a área pensante, ela só vai ser irrigada com sangue uns 10 segundos depois. Então você tem que esperar um pouquinho. Então por isso que respirar fundo, contar até 10, ajuda o juízo voltar ao normal. E aí você o consegue juízo, controlar juízo, melhor a sua o raiva. juízo, esse juízo, eu não sei, Isso, o meu às vezes ele tem ele que estar dá com uma a gente. passeada, Isso, eu demora, cara, sei. ele demora para voltar. Eu falo: "Juízo, cadê você? Volta". Isso. Eu O Lucas acabou Hã. de falar: "Você tem isso?". Eu sou uma mulher séria, rapaz. Mas o meu juízo, de vez em quando, ele vai passear. E eu falo assim: "Cara, tô esperando, hein? Eu tô aqui, volta, por favor, GPS", sei lá, sem sinal. Isso. Mas, eu sou impulsiva, Aprendi muito. Hoje, em Sim, você é relacionamento, escorpiana. eu sou Você tem escorpiana. muita energia. E Mas olha, em muita relacionamento capacidade eu de não brigo. realização. Mas olha só, em relacionamento eu não brigo. Eu brigo em qualquer situações, mas em relacionamento, você pode explodir na minha frente, eu vou ficar parada te olhando. Aham. Olha como a gente age diferente, né, Não na vou. É situação. porque, assim, a gente tem histórias que a gente acaba aprendendo. Então eu já não vou reagir, porque vai que você reaja, mas eu prefiro ver você explodir. Aham. Eu não vou explodir. Eu não vou explodir. Sim, bem escorpião isso. Não vou. Minha tia fala pra mim, não dê sua razão pro outro. Então, só em relacionamento, eu acho que eu levo isso muito assim. Não vou dar minha razão. Porque Isso, sim. eu não quero sair por baixo. Então, assim, fala aí, se mata aí, que você vai se matar sozinho. E dito e Isso. feito. É escorpião, né? É bem Escorpião. escorpião.
Bom, doutora, Ai. eu amei. Ai, Muito obrigada. obrigada. A gente falou de Calma, tudo um ó, pouco. Nós somos eu da, ia falar, da eu Bíblia. juro. As redes sociais eu quero que a doutora passe. Eu falo pro Sim. Lucas, mas Ah, ele acaba esquecendo e eu acabo esquecendo. Tem que colocar no Instagram, no Instagram não, no sim, YouTube, lá na legenda. isso. Ó, E tem o meu tem- canal do YouTube também, que é o Meire Camia, falo sobre comportamento, soluções em comportamento, e também o Instagram, que é o Meire Camia. O Meire é Meiri-Y e o Camia com K, Kamia. E aí eu vou colocar dali nas nossas acha todo o redes também. resto. Dali acha todo o resto. É isso. Obrigada. Gente, segue lá Obrigada a você. a doutora Meire, assim, vocês vão adorar. Eu já vi, acho que eu assisti todos os seus reels. Eu fui assistindo assim, me emocionei em uns ali, assim, você participou de uns podcasts assim que Sim, eu já assisto, e aí eu falei, nossa, olha, vi um que até a doutora se emocionou, eu me emocionei também. sim, Então, é da assim, seguem lá. Pamela, minha amiga, eu chorei o episódio inteiro. Nossa, mas foi muito lindo, foi muito É, lindo. E obrigada pelo carinho, de verdade. obrigada, eu Quero que que volte para a agradeço. gente falar mais, Claro, porque a sim. mente humana é muito doida. Eu acho que tudo isso é É, muito é doido. fantástica, acho que a gente deveria dedicar mais tempo para estudar a nossa mente, para E sofrer não teve uma menos. mágica, né? Pois é, eu não trouxe uma Poxa, vai ter que vir para fazer uma mágica de final, assim. tchau. Poxa, nenhuma caneta É. sumindo, nada, Lucas. Você nem falou com ela. Você vê? Ela tem uma mágica que você vai gostar, que faz o dinheiro se multiplicar. Glória a Deus. Ela Isso, falou que ia fazer comigo, é. mas tem muita gente na fila. Eu tô esperando Ô, essa Senhor, mágica eu acontecer. entro na fila. Glória a Deus. Eu tô aqui, viu? Eu tô Isso, aqui. tá Doutora, certo. obrigada mesmo. Obrigada a você. Um beijo para todos. Beijo, Obrigada pela tchau, tchau. companhia. Tchau. Esse foi mais um episódio do Crimes e Efeitos, com a participação brilhante de Meire Camia. Falamos sobre vaidade, superioridade e a frieza que marcam a mente de tantos criminosos. E fica a reflexão: o perigo nem sempre está no óbvio, muitas vezes ele se esconde atrás de uma postura calma e até elegante. Obrigado a todos que nos acompanharam. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e continuar essa conversa nas nossas redes, porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Tchau.